Olá, eu sou Jaqueline Mânica e esse é o podcast Mentes que Conectam, gravados aqui nos estúdios da RDC TV. E hoje nós temos um tema bastante interessante. Como que a gente pode se preparar para o novo ciclo que vem aí? Será que existem alguns movimentos que são necessários, que são importantes que a gente faça? E para aquecer essa nossa conversa, essa conexão aqui de mentes e de coração, nós temos a Cláudia Abbott e a Giovanna Boldrini. Eu vou, como sempre, seguindo aqui o nosso protocolo, eu vou fazer a apresentação formal. Né? Isso é cacoete da minha área, né? A gente poder respeitar o currículo das pessoas. Então, a Cláudia, ela é terapeuta holística especializada em terapias alternativas, incluindo Feng Shui, tarô, alquimia da bruxa, cozinha da bruxa, numerologia, mestres ascensionado, regressão e vidas passadas. Oráculos, cartas ciganas e runas. Cursou História e Filosofia. Com mais de 20 anos de experiências na área de beleza, autoestima e autoconhecimento, já esteve à frente de projetos como Escola Origem Criativa, Escola de Expert Beleza, Embeleze Educação. L'Oréal Professional. Em 2021, abriu a Morada Cigana. Em 2022, surge a Morada Bem-Estar, Escola de Terapeutas, hoje localizada no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Seu maior propósito de vida é educar através de ferramentas para que as pessoas se permitam a ações que tragam bem-estar, permitindo ações inovadoras e mais leves para o dia a dia. Na bagagem, traz grandes empresas por onde passou e formou grandes profissionais nas áreas da beleza, autoestima e autoconhecimento. De todos os aprendizados e especializações, Cláudia aplica as metodologias que desenvolve. Cheguei até quase ficar sem ar aqui. Os currículos. Eu fico bem feliz porque as minhas convidadas, meus convidados sempre têm assim uma bagagem, tá? E é muito legal a gente estar olhando essas histórias. A Giovanna Boldrini, é psicoterapeuta altamente experiente, com mais de 2 décadas de prática no campo do desenvolvimento humano. Como treinadora comportamental, ela transformou a vida de mais de 10 mil pessoas, destacando-se por seu comprometimento inabalável em auxiliar indivíduos a atingir seu pleno potencial. Sua exponencial habilidade de comunicação permite que você extraia o melhor do ser humano, enquanto suas diversas especializações nas áreas física e mental enriquecem o seu repertório profissional, garantindo uma abordagem holística para o desenvolvimento do corpo, mente e espírito. Além disso, Giovanna Boldrini é perspicaz e tem experiência em psicologia organizacional, trabalhando com empresas para melhorar o capital humano e o desempenho dos funcionários, contribuindo para ambientes de trabalho mais produtivos e saudáveis. Como mentora de mulheres, ela é criadora do treinamento Vivencial Reconexão Feminina e do curso Foco. É isso aí? Além de oferecer mentoria, liberte-se. Seu compromisso com o empoderamento feminino é evidente em seu trabalho. Gurias, prazer em estar aqui. Que coisa especial a gente está no final do ano e a gente está lidando com uma temática, porque eu sou psicóloga de formação e eu trabalho muito com as questões de saúde. E quando a gente entende, pega o conceito de saúde lá da Organização Mundial, em 46, que dizia que saúde é um completo bem-estar físico, psíquico, social, e depois colocaram o espiritual, e não a ausência de doença, isso é algo que a gente precisa pensar. Porque hoje é muito, na nossa cabeça, no senso comum, muito essa questão de que saúde é a ausência da doença. Se eu não tenho uma doença física, eu estou saudável. E não, sabemos que não. Mas, gurias, para a gente começar aqui, eu acho que é sempre importante poder ouvir um pouquinho mais de vocês, porque aqui é um currículo mais durinho. Tá? Como é que vocês construíram essa trajetória profissional? Que coisas que vocês acham que é importante? Até nisso, assim, como é que vocês chegaram nessa questão de trabalhar mais nessa área holística, nessa área integrativa? Então, começo? Começa. Muito prazer. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui, né? É sempre maravilhoso poder compartilhar dessas histórias reais, né? É vida real. É vida real. Então, essa trajetória, né, ela já vem de um bom tempo, numa construção, né, de um processo não só de estudo, né? Quando você está falando aí o currículo, eu fico pensando assim, nós não somos feitos, né,
dos diplomas que temos, né? E sim da experiência e das histórias que nós carregamos. Você pode ter uma parede cheia de diplomas, né? E o mais importante, quando eu falo, né, da minha história e de toda a minha trajetória de estudo, é a experiência que eu posso trazer, né, a vivência. Eu só posso levar uma mulher, e eu digo uma mulher porque é a grande maioria dos meus atendimentos, e as minhas mentorias são para mulheres, até onde eu fui. Né? Eu não posso levá-la até onde eu não conheço. Então, eu tenho uma trajetória onde eu consegui unir, porque a minha primeira formação foi em educação física. E eu trabalhei muitos anos como personal e tive academias, mas trabalhando com isso eu não deixava de trabalhar com a mente. Para depois eu comecei a trabalhar como treinadora comportamental, fui fazer PNL, psicologia e cada vez mais me aperfeiçoando nessa área. E foi onde eu consegui ver que o ser humano ele precisa ser tratado através desse olhar integrativo. É corpo, mente e espírito. Aonde você, e isso vem, né, lá dos nossos antepassados, aonde nós éramos vistos só com um corpo, né, aonde a gente precisa sim olhar para essa história e é uma evolução, como você mesmo disse, a Organização Mundial da Saúde nos trazia antes, né, o conceito de saúde. E hoje esse tripé é fundamental, né? Corpo, mente e espírito. E corpo e mente formam um sistema único. Não tem como você trabalhar um e não trabalhar o outro. Então, a minha história ela surgiu a partir daí, sentindo essa necessidade de não trabalhar só corpo, trabalhar mente, trabalhar espírito, porque esse equilíbrio, né, faz com que você consiga ter uma vida mais fluida, faz com que você consiga enxergar melhor até os próprios obstáculos para conseguir superá-los. Então, eu passei por isso, foi uma reconstrução minha, né, onde eu consegui passar por alguns momentos difíceis, me reconstruindo dessa forma. Então, o meu estudo foi direcionado justamente para essa área, para poder ajudar outras mulheres a desenvolver Isso é tudo muito isso. legal, né? Porque como eu trabalho com carreira e eu tenho trazido muito isso, ok, a gente tem uma profissão de base, ou a gente tem uma experiência, Sim. mas a vida ela vai seguindo o seu ritmo, ela vai trazendo novas possibilidades e a gente vai aproveitando essas possibilidades. Nós tivemos aqui a Cris Borba já num dos nossos episódios e que também era uma educadora física. E na minha família, minha mãe e meu irmão são educadores físicos. E a gente brincava lá em casa, assim, ó, vocês cuidam do corpo, eu cuido da mente. Mas como uma brincadeira, porque a gente sabe que não é Mas, segmentado. mas era, Hã? não é? Sim, era. É, sempre foi visto, né, quando se a gente vai olhar na história, né, a história da administração, dizia corpo, né, a pessoa foi contratada para o braço, ela não foi contratada para pensar. Realmente, como se o afeto e a questão do trabalho operacional, afeto não podia estar dentro do espaço do trabalho. Enfim, mas são evoluções, graças a Deus a gente evolui. Mas deixa eu te escutar também como é que você construiu essa história. Então, eu era atleta primeiro, né? Olha que bacana. E sempre disseram, né? Ah, você precisa ser alta para jogar basquete. E eu era baixa e eu queria jogar basquete. Então, consegui pegar a seleção gaúcha, né? Olha. E eu sempre tive na minha mente que eu preciso ter performance. E isso vai em tudo na vida. Tu tem que ter o olhar para o que você precisa e o que atrapalha. Vendo isso ao longo dos anos, depois eu fui treinadora pelo SENAC, dos alunos, e a gente ganhou medalha de ouro, foi para a Rússia. Então, sempre o treinamento esteve no meu caminho. E o que eu vi? Que as pessoas, elas têm limitações, têm situações que elas colocam na vida delas que limitam elas. E todo mundo dizia, você não vai ser jogadora de basquete, porque você é baixa, você começou tarde. E eu mostrei que através de uma educação para aquilo com foco, eu consegui. E se eu conseguir, todos poderiam conseguir. Então, tudo isso que ao longo da vida me disseram nãos,
eu achei um caminho, né, através de performance que eu consegui fazer com que aquilo fosse realizado. E ao longo disto, eu busquei o quê? Grandes mestres, pessoas que eram muito boas no que elas já faziam e eu fiquei ao lado delas para aprender como elas pensavam, como elas agiam. E a partir daí eu quis passar isso para as pessoas. Foi quando eu criei a escola. Então, eu vejo que ações com pensamentos positivos durante todo o teu dia vai fazer com que você tenha processos positivos e resultados satisfatórios. E como é importante falar nisso, porque hoje a gente viveu durante muito tempo exatamente isso, uma ignorância em relação a essa complexidade que a gente tem no desenvolvimento humano. Então, muito ou é isso ou é aquilo. Tanto que a gente dizia assim, a pessoa tem que nascer líder. Ou ela nasce líder, ou ela, né, daí ela pode ser líder. Se ela não tiver qualidades que são qualidades natas, ela não poderá ser líder. Então, durante muito tempo se viveu realmente com essa questão muito classificatória, uma questão muito binária e muito de limitar as pessoas. Junto com isso, eu acho que tem, né, te escutando, o quanto que realmente é forte, por isso que eu amo psicologia dos grupos, o quanto que os grupos eles têm um papel, ao mesmo tempo que eles têm um papel de apoiar e de ajudar, eles podem ser impulsionadores, o quanto que muitos grupos eles são grupos que são limitadores. Porque quando alguém começa a se diferenciar, o grupo tem um movimento muito forte de dizer assim, não se movimente. Sim. Porque se você, com pouca altura, conseguir jogar basquete, você mostra que as pessoas podem. E que elas podem lidar com respeito à sua limitação, mas elas podem lidar, elas podem querer superar. Isso. Que isso, gente, assim, esse é um dos grandes propósitos desse programa. Que a gente possa estar levando para as pessoas uma questão de que elas sejam mais realmente protagonistas, não como palavra Sim. de moda. Hoje eu e a Giovana nós temos um projeto dentro da escola que a gente visualiza ações para que os próprios terapeutas cresçam. E muito está, né, Giovana, que a gente verifica que às vezes aquela pessoa que está ali, primeiro ela tem que se tratar, para depois ela poder tratar os outros. E aí o limitador é o emocional dela. Então, muitas vezes o que atrapalha as pessoas vem de encontro ao emocional. Então, ela tem que se enxergar nisso. E eu vi isso muito quando eu dava aula de cabeleireiro, de manicure, de maquiadora, porque tem muita mulher. Então, o emocional delas é fragmentado. Elas pensam de forma desconecta. E isso faz com que elas não tenham performance, que elas não tenham foco. Eu até perguntei esses dias, Giovana, se tu vai até o aeroporto, tu vai comprar passagem para onde? Tu não sabe para onde tu quer ir, não é? Eu costumo dizer, e até pela minha experiência, né, de atendimento, tanto em empresas, tanto na parte corporativa como pessoal, né, de pessoas físicas, eu percebo muito isso que tu está me trazendo na parte emocional. Há um desequilíbrio, né, e a gente vê, porque hoje em dia muitas pessoas são contratadas por um currículo, né, pela parte técnica, e são dispensadas por falta de habilidades emocionais. E cada vez mais está aumentando isso, né? E independente do negócio que você tenha, se você não entende de pessoas, né? Você não entende de negócio, porque negócios são feitos por pessoas. E hoje, se você for olhar, a grande maioria, né? Muitos dão muito ênfase ao técnico, às suas formações, que eu acredito que seja importante, mas não olham para o lado emocional. E quantas você vê aí, ou gestores, ou até você que trabalha, né, faz consultoria em empresas, né, já que você pode confirmar isso, né? O quanto a falta da habilidade emocional te atrapalha no teu desempenho profissional e pessoal. Então, ter um olhar atento para aprender a gerenciar as suas emoções vai fazer com que você tenha uma vida muito mais equilibrada. Sem dúvidas, porque e é por isso que a gente está vivendo tanto sofrimento, porque nós estamos pagando uma conta desse histórico,
porque é recorrente, por exemplo, você vai num curso de engenharia, as pessoas não têm nenhuma aula de humanas. Agora começa a mudar. A gente começa a ver, eu estou dentro da universidade, e a gente vê lá na universidade uma série de outros caminhos, outras trilhas que começam a colocar a questão da formação para a área gerencial. Eu dou aula numa pós de engenharia de segurança. E a minha disciplina tinha um foco, um bloco só, e tinha uma carga horária, uma carga uma carga horária de disciplina. E aí foi aumentada. E num primeiro, logo que as pessoas iniciam, olham e dizem assim, nossa, mas tudo isso de disciplina de pessoas, de gente, uma é a psicologia aplicada. E depois, quando termina o curso, as pessoas dizem, eu precisava mais. Porque É necessidade, a né? necessidade, mais de 87% das demissões são por questões comportamentais. Isso é dado. Então, isso realmente é importante que a gente possa ver, porque isso afeta a vida. Uma vez que essa pessoa, que um adulto hoje, é uma pessoa que precisa trabalhar, ela tem o seu trabalho, e que é uma área importante, não é porque é um horror, não, ela precisa trabalhar. E se ela está infeliz, se ela não abre espaço para emoção, se ela não contempla, daí ela passa, bom, então agora se eu sou profissional, eu só sou profissional. Só que os conflitos do dia a dia estão ali. Daqui a pouco você vai ter uma pessoa na sua equipe que está deprimida, você vai ter uma pessoa na sua equipe que está com problema familiar. E as pessoas dizem, meu Deus, o que eu faço? Eu tenho um colaborador, uma colaboradora está chorando. Como é que eu ajo? Esse é o despreparo. Exato. E você manter um equilíbrio entre as áreas da vida e entender que o ser humano, ele não é feito, ele é feito também, né? De emoções, de sentimentos, existe a parte racional e que não é todo momento que você vai estar 100% focado no racional. Ter esse entendimento e esse olhar, e isso passa por todos os setores de uma empresa, né? Hoje, a gente percebe muito, eu percebo pelos atendimentos, né? Que eu faço individuais, o quanto há uma necessidade de uma escuta. Vou levantar uma polêmica, né? Porque são Vamos poucas mais empresas, uma. mais uma, dentro das empresas, né? Do funcionário, do colaborador, ele não ser ouvido, né? Dele não ter alguém para ter essa escuta consciente, claro que é o papel do psico, né? Do terapeuta fazer isso, mas as empresas não têm isso hoje, a grande maioria. Né? O que nós estamos tentando fazer, por vezes, é levar, num dia específico, a equipe de terapeutas para dentro dessa empresa e fazer com que elas tenham um dia de recebimento de energia, dessa escuta. Então, isso a gente tenta fazer, mas existe uma barreira ainda bem forte. Vou levantar uma outra questão. Vocês já viram quantas... Ai, eu adoro. Vocês já viram quantas empresas têm ginástica laboral? Por que existe ginástica laboral nas empresas? Sabe que essa é uma temática que eu dou nas minhas palestras, né? Porque eu brinco assim, o ser humano é um ser... tem um psicólogo que ele diz, ele trabalha na área da segurança do trabalho, que é o Júlio Turbay, e ele diz, trabalhar com segurança, que é a pessoa se cuidar, é um desafio diário contra a natureza humana. Olha que linda a frase dele, e correta, forte. É uma luta diária, porque é isso, você tem que multar a pessoa para ela botar o cinto de segurança, para ela não arrebentar o seu rosto Você tem que multar a pessoa para ela não beber e não se matar e não matar alguém. Então, é uma luta diária contra a natureza humana. Então, esse já é uma questão que a gente já é assim, importante da gente ver essa questão da natureza. Né? E a outra, daí, é a incoerência. Aí o ser humano, quando ele olha uma empresa, diz assim, ai, que legal, olha, aquela empresa tem ginástica laboral, a nossa não tem. E aí ele fica reclamando, a do vizinho tem, a minha não tem. Aí chega o professor da laboral lá, bem faceiro, né? Aí, galera, vamos lá, não sei o quê, sempre com uma animação, porque as pessoas que trabalham com educadores físicos têm essa energia. E aí ele chega lá e as pessoas começam, alô, agora hoje não dá, hoje eu tenho reunião, hoje eu não posso. Eu disse, olha que incoerência, se eu não tenho, eu quero. Isso. Quando eu tenho, mas é o hábito de reclamar. Nós podemos falar um dia só sobre o hábito de reclamar. Eu acho que é bem importante. Eu tenho trazido. As pessoas estão muito queixosas. Vamos fazer que nem Netflix. Nós temos sempre os próximos capítulos aqui. Mas esse eu acho que é um ponto, né, gurias? Porque a gente está vivendo aqui, o nosso episódio vai estar rodando nesse momento que nós estamos fechando um ano e a gente está se preparando para abrir
um novo ciclo. E aí depois a gente vai falar sobre esse novo ciclo. Mas pensando nisso, olhando para trás, o que no entendimento de vocês é tão desafiador? Porque hoje nós temos informações. É isso que eu estou dizendo. Às vezes o recurso está ali e as pessoas não estão usando. A própria questão de que as pessoas não têm escuta. Sabe que hoje as empresas, por exemplo, a gente faz treinamentos, a gente faz desenvolvimento e às vezes tem gente que diz que isso não é trabalho. Então. Porque é muito comum tu dizer a empresa. Mas quem é a empresa? A empresa é feita pelos Pelas funcionários, pelas pessoas. A diretoria. Mas a diretoria está patrocinando aquele treinamento e a pessoa não está indo. A pessoa não está qualificando aquilo ali. Não estou dizendo que empresas são anjos. Não. Porque tem muitas empresas. Esses dias eu fui numa localidade, numa empresa X, e diz, não, todos os nossos treinamentos aqui é só fora do horário de expediente. Ou seja, é uma visão equivocada. Porque eu não estou entendendo que é trabalho, então eu estou entendendo que precisa ser no momento que as pessoas não estão trabalhando. Há uma incoerência na própria atitude. Que se eu não posso... eu não posso parar. Não, mas a gente tem várias formas de fazer, né? Mas, então, assim, tem a incoerência. Mas como nós estamos falando muito aqui também para as pessoas, para os profissionais, e para que as pessoas possam realmente se desenvolver, qual é a visão de vocês? Por que as pessoas, assim... É dado de pesquisa. Mais de 90% das pessoas repetem os mesmos desejos no final do ano. Elas repetem as mesmas coisas. Eu vou beber mais água, eu vou ter uma vida diferente, eu vou ler, eu vou estudar... E não cumpre. Então, olhando para trás, né, no nosso entendimento, acho que tinha uma questão de que nós fomos estimulados a ser muito tarefeiros, não existia essa questão de contemplar que a área espiritual e a área emocional é algo forte. Mas o que mais no entendimento de vocês, gurias? Então, o que eu verifico lá na escola, né, as pessoas chegam para mim, Cláudia, eu quero tanto me colocar num novo emprego. E o emprego vem e elas não se mantêm. Porque hoje está muito no mundo virtual, que tudo dá certo, é só apertar um botão, e muito menos na ação que essa pessoa tem que fazer. É isso. Não é? É essa palavra. É a ação. Maravilhosa. É essa palavra. É isso. Falta a ação das pessoas. Antigamente, né, sei lá, quando o meu pai era criança, ele fabricava os brinquedinhos, né? A gente fazia as coisas para poder se divertir. Hoje não, hoje tem tudo pronto. Só que falta um detalhe, né? Todo mundo tem o valor para ter isso pronto. Todo mundo tem acesso. E quando eu tenho acesso, eu estou usando de maneira inteligente, eu não sei nem pensar, né, de uma maneira coerente, não é? É tanto assunto, é tanto assunto, a cabeça vai bombando. Dentro dessa fala, mas vamos lá. Você falou uma coisa bem importante, Jaque, e aí linkando com o que a Cláudia falou. Saber não resolve. Quanto por cento da população sabe que fazer atividade física é saudável? 99%? Todo mundo, quase, né? Eu vou botar 99, que tem um assim que é mais desavisado. Mas todo mundo sabe. Quem faz? 20 por 20? A média de 20, 21% da população. Mas o país é o que tem maior índice de plástica. Tá, mas assim, ó... Esse é o ponto. Eu ia tocar nisso. Toca ou não toca? Toca ou não toca? Mas eu trago esse dado porque eu gosto de trazer esses dados para mostrar que saber não resolve. Né? Então, não adianta eu saber que eu tenho que ser mais produtivo, não adianta eu saber que eu preciso organizar minhas metas para o final do ano. Só saber não resolve. Eu preciso agir. Arregaçar as mangas. Agir com a decisão tomada. E quando a gente fala muito sobre isso, tanto em empresa quanto em atendimentos individualizados, você percebe que eu vou conforme a manada. Todo mundo quer isso. E aí, me desculpa, né? Quem... adianta pular, adianta pular 7 ondinhas? Não adianta. Se adiantasse pular 7 ondinhas, a gente fala muito isso nos treinamentos de inteligência emocional. Se adiantasse pular 7 ondinhas, olha o que nós temos aí de costa, né?
marítima. Ia estar todo mundo na beira da praia pulando sete ondinhas, estava tudo resolvido. Existe a parte das crenças, né? E aí a gente traz a parte da espiritualidade em conjunto com a atuação. É 50% não adianta. é teu, 50% Então, é assim, ó, meu. não adianta eu querer fazer um planejamento, eu coloco tudo no papel, eu planejo, eu sei o que eu quero, e se eu não agir? Então, falta ação. Eu preciso dar um passo. É 1% melhor a cada dia. É os juros compostos do aperfeiçoamento, né? Hábitos atômicos, né? Esse livro é maravilhoso. É 1% melhor a cada dia. Eu vou melhorar 1% melhor a cada dia, porque juros compostos, né? Você sabe, se não pagou o cartão de crédito, você sabe como é que é. Então, você vai chegar no final do ano muito melhor. Não são mudanças radicais que você precisa fazer. E tem coisas também que estão além de nós. Aí já entra na filosofia, né? Eu quero sonhar com algo muito difícil, quase que impossível. Aquilo vai te frustrar de uma maneira. Muitas mulheres, eu quero ser mãe, e estão ali na casa dos 40. Já fica mais difícil. Então, ela tem uma frustração enorme ali. No final do ano, tudo que eu mais queria era ter sido mãe e não consegui. Tem coisas que tu deixa para a última hora, tu vai protelando. E também tem outras formas, né? Nesse caso, de ser mãe. Então, assim, tem muita coisa que as pessoas querem algo muito distante. Nada é impossível. Eu vejo dessa forma. Para tudo tem uma solução, mas essa solução ela é conforme o seu braço alcança. Entende? É por isso que eu acho que é tão bacana assim, a conversa que nós estamos tendo, e é uma conversa que é interessante porque vocês duas trabalham com uma abordagem que é a abordagem holística. E que essa é uma questão que depois eu não quero deixar passar da gente perguntar, porque vocês mencionaram que vocês trabalham em empresas. E a gente sabe que se a questão psi, né, tem muito preconceito, a gente sabe que as questões espirituais ainda mais. Parece que são mundos descolados. Que, enfim, mas isso a gente pode deixar para depois. Mas nessas questões que você está falando, né, Cláudia, eu estava lembrando, eu fiz agora há pouco uma palestra e eu olhei para as pessoas e perguntei qual é o tamanho da onda que você quer surfar. Qual é o tamanho? E essa sendo uma resposta verdadeira, não de quando eu crescer eu quero ser Superman, eu quero ser Mulher Maravilha, eu quero ser... realmente, qual é o tamanho da onda que você quer surfar? Porque esse é um ponto importante. Eu quero surfar uma onda grande, que é um sonho mais distante, ou um sonho muito grandioso, eu tenho que saber que eu vou ralar mais. E a gente precisa pensar quais são os recursos que eu tenho, porque nós não temos recursos iguais, e esse é um dado de realidade. Então, algumas pessoas vão ter que começar, talvez, por alguns pequenos recursos. Eu vou ter que primeiro fazer isso, que daí, aí vamos estratificar essas metas. Eu quero comprar um carro. Isso aí. Quero comprar um carro, ok. Juntou o dinheiro da entrada, teu nome está limpo, tu tirou a carteira. Tu entende? Tirou a carteira, é bom. Não, né? Era bom que tá querendo lá e não começou nem pelo... E juntou dinheiro para fazer a carteira, porque é um negócio caro. Eu vejo muito isso, né? Quando você tem um objetivo, independente se para você ele é um objetivo a curto, médio ou longo prazo, é muito importante, primeiro, para chegar no ponto desejado, você saber onde você está, né? Porque cada um vai ter uma trajetória diferente. Então, tudo é um processo. E quando você planeja e coloca ali quais são os obstáculos possíveis que podem aparecer no seu caminho, né? E identifica os possíveis obstáculos, fica muito mais fácil de você se preparar para esse caminho, para essa jornada que você tem até chegar onde você deseja. Porque se você não sabe, ou acha que não vai ter nenhum obstáculo no caminho, é uma ilusão isso. A gente está falando, já falou aqui em alguns livros, tem um livro, agora o nome, mas se eu não me engano, é o livro da Boa Sorte, que são dois cavaleiros que saem. Li esse livro. É um livrinho... É Boa Sorte o nome do livro. É isso. É um livrinho verde desse tamanho. Isso aí, uma história pequenininho,
E acho que consegue na Esse, internet. esse livro eu li em 1 hora, É isso, ele é. mas é porque eu fiz no curso de leitura dinâmica, nós usamos esse livro. E ele é muito legal porque ele é uma história. E É aí maravilhoso. ele traz dois cavaleiros que têm um grande desafio para terem a boa sorte. E um deles, de alguma forma, atalha. Né? Eu estou fazendo aqui, não vou tirar, Sim. não vamos ser spoiler, que não vamos Aham, contar do ainda. livro. Vou Mas contar, leiam preciso esse livro. E é muito bacana isso, porque o que que é a boa sorte? A boa sorte é você chegar, mas não é buscando caminhos mais fáceis, entre aspas. Ninguém aqui, ó, pessoal, acho bem importante demarcar, ninguém aqui está dizendo que esforço é algo que é bom, ninguém está aqui fazendo a teoria, porque às vezes quando eu falo isso, as pessoas colocam que eu estou fazendo, romantizando o esforço. Não, mas depende do significado que você dá para esforço. É isso. Não, quem diz que esforço é ruim? É o significado que você dá, né? Que você não, né? Que quem interpreta esforço para mim é algo que é prazeroso. Você se esforçar por algo que você quer e conquistar algo que você deseja é maravilhoso. É maravilhoso. Num primeiro momento dói. Num primeiro momento tem o desconforto. É que nem que alguém que está numa corrida. Tem uma hora que tu, né, você que é atleta. Bom, as duas são educadoras, né, são da área. É isso. Tu começa a correr, tu sente a respiração ofegante, vem algumas dores. E aí, assim, nessa hora, não é, mas depois que passa, vem o prazer, que é a questão da própria adrenalina que a gente Exatamente. tem, das questões hormonais. Mas é importante passar por isso. E quando nós estamos dizendo isso, ninguém está dizendo que se não tiver esforço não tem graça, ninguém está dizendo que esforço é uma barbada, nós não estamos incentivando que as pessoas. Não. Mas vida real não tem A Tata imagem. Werneck falou isto, que todo mundo jogava pedras nela, né? Porque ela disse que foi horrível ser mãe, por vários aspectos. E todo mundo diz que é lindo, que é maravilhoso, mas ela não teve uma experiência boa, apesar de ela amar a filhinha dela, que, entende? Então, assim, o julgamento também dos outros, isso tem que ter cuidado. O que eu verifico que funciona melhor para que as pessoas tenham as habilidades necessárias é o propósito de vida. Porque se tu tem realmente latente aquilo dentro de ti, pode vir o obstáculo que for, né, Giovana? Pode ter tristezas, mas a tua vida é pautada por aquilo. Como eu coloco ali, né? A minha vida é pautada por educar. Pode ser educar as pessoas cortando um cabelo, né, como eu ajudava as pessoas, pode ser educando através de formação na filosofia, pode ser educando nas ações da parte de energias, é educar. Então, é o meu propósito de vida. Eu posso ir embora para um sítio e lá eu vou ter uma escola para ajudar as senhoras a fazer receita. Esse é o propósito de vida, só muda a situação. Então, se isso acontece na vida da pessoa, ela vai sair de todos os problemas, mas ela tem que ter um propósito, né? Com amor, com carinho, com zelo e fazer a vida ser daquela forma. Eu acho que isso faz o diferencial. Perfeito, Clara. Falando em propósito de vida, me veio agora, né? Aonde virou a chave há muitos anos atrás. Tu vai né? gostar dessa história, é bem legal. Onde eu entendi que o meu propósito de vida era transformar vidas, né, e ajudar as pessoas a destravar padrões mentais e comportamentais que impediam elas de chegar nos seus objetivos. Foi quando eu fiz a primeira vez um primeiro treinamento de inteligência emocional há muito tempo. 1900 Guaraná com rolha. Né? E foi aonde eu disse assim, foi onde eu entendi que não era só corpo, né? E fui para a área da psicologia, mas foi ali que eu virei a chave e entendi que o meu propósito de vida era transformar outras vidas, era ajudar as pessoas a transformar seu padrão mental e comportamental, e eu fui atrás disso. E eu recebi alguns rótulos, né? Dando o link quando você falou lá no início que não poderia jogar, mas eu formada, né? Minha primeira formação foi educação física, pós-graduação, mestrado nessa área, com 2 academias. Você é louca? Vai jogar tudo para o alto para trabalhar em outra área. Então, eu fiz uma transição de carreira, eu já tinha
40 anos. Então, quando eu fiz essa transição de carreira, eu ouvi muito isso. Mas você passou uma vida toda estudando, fazendo pós-graduação, mestrado, abriu 2, 3 empresas nessa área e agora vai... E aí? Por que não mudar, Por né? que não? É. Isso não me preenche mais. Né? O meu propósito vai muito além do físico. Né? É trabalhar o mental, o emocional e o espiritual. Então, eu vejo muito que... E aí eu trago o exemplo da agenda. Você comprou uma agenda para 2023. Quando chega na metade do ano, às vezes você não aguenta mais aquela agenda. Por que que você continua com a mesma agenda até o final do ano? Não compra outra. Quantas pessoas, e aí eu pergunto... Tu tá falando da agenda física, né? Agenda, No primeiro momento eu estava agendinha. indo achando que era agenda da Não, agenda agendinha lá. compromisso. Quantas vezes você ficou com uma agenda até o final do ano, mas não estava aguentando olhar mais para a capa daquela agenda? Ficou com o marido a vida toda e não Também, aguenta eu dou um mais. exemplo da agenda, porque assim, ó, e as pessoas me dizem assim, é mesmo, Giovana, eu não aguento mais olhar para essa agenda e não comprei. Por que não comprou outra? Quem disse que você tem que ficar com essa agenda até acabar o ano e comprar uma nova só quando virar o ano? Tem mulheres que nunca usaram vermelho na unha, que nunca trocaram o corte de cabelo. A vida toda ficou com a agenda e não curtiu ficar com aquela agenda, mas manteve. Então, eu Não troco é? a agenda, chegando na metade do ano, se essa agenda não me serve mais, eu compro outra com muito prazer e mostro para minhas pacientes, troquei a agenda. Qual o problema? Então, é isso. Flexibilidade. Que não precisa ser engessado. Nós estávamos falando agora em multipotencialidade, né, e multitarefa. É isso, você pode ser multipotencial, não tem problema nenhum. Você pode ser psicóloga, você pode ser apresentadora, você pode ser professora, você pode ser palestrante, você pode ser o que você quiser dentro da sua área, dentro das suas habilidades, né, desde que você tenha um propósito. Ser multitarefa é outra coisa. É fazer várias coisas ao mesmo tempo, desalinhadas, que não tem congruência, né? E às vezes tu E nem quer fazer, congruência né? do propósito. Você tem um propósito, então você tem várias atividades, você é multipotencial, com muito orgulho, Com muito né, orgulho. Jaque? Muito. Então, mas eu levei um tempo, Jaque, para entender que eu era multipotencial. Então, existiu o sofrimento quando... Mas como você agora vai fazer isso? Mas como escritora? Agora você vai ser escritora? Mas agora você... Vou. Parece, dá a São impressão os às rótulos. pessoas que tu não deu certo, e bem pelo contrário, né? Tu avança, né? É isso. E, de novo, tem pessoas que, e por isso que eu adoro a psicologia, quando a gente tem um entendimento do perfil também. Tem pessoas que vão ter, tem uma ambição menor, tem pessoas que têm uma tudo bem. questão de ter como um valor a segurança. Então, eu não sou uma pessoa tão ousada, eu sou uma pessoa que eu prefiro ter o meu feijão com arroz. Agora, o que é importante do que vocês estão falando é a consciência de se eu estou fazendo isso porque, para mim, isso é importante, ou se eu estou me reduzindo em função dos outros. Exatamente. Acho que esse é um ponto muito fundamental. E também tem momentos, né? Ah, eu não gosto de onde eu estou trabalhando, mas eu Sim. tenho 2 filhos para sustentar. Exatamente, O marido foi claro. embora, aí tem Isso que aí. ter resiliência. Ok, mas é. aí você precisa também Fundamentar se preparar. É. Aí a gente passa pela questão da preparação para o próximo para o passo. próximo, e não se acomodar. Eu Isso. tenho uma pessoa que, olha, faz bastante tempo que eu a acompanhei e ela tinha uma questão de que ela tinha uma carreira pública, né? Ela era funcionária pública. E o funcionalismo público dava para ela uma série de remuneração boa e uma série de situações, quinquênio, anuênio, e mais uma série de outras coisas que ela tinha dentro dessa instituição que ela estava. Ela precisou fazer um olhar muito realista da vida. Ela disse, eu estou no momento que eu tenho... Se eu sair daqui, eu vou em direção ao meu sonho, mas eu vou ficar mal porque eu não vou ter as condições que eu tenho do plano de saúde, de uma série de questões que hoje são necessárias e também são importantes para mim. Porque a minha vida é um propósito pessoal, mas ela também tinha como propósito a família. E aí foi um momento super bacana, porque o que nós fizemos? Eu convidei para que ela, olhando com consciência a realidade, o que ela tinha de potencial, o que ela tinha de restrição, os valores dela. E ela foi fazendo, e ela disse, eu vou me manter aqui por mais um tempo,
eu vou organizar o meu fundo financeiro e eu vou buscar me realizar em relação a esse propósito em algumas ações. Então, ela Isso. se dedicou a fazer algumas atividades voluntárias, que isso casava com o que ela estava querendo para aquele momento. Mas foi realmente assim, é pegar a vida na mão, olhar para a vida real, porque não é a vida da novela, não é a vida do vizinho, é a sua vida, e poder fazer realmente essa contabilidade. Por isso, né, quando falou dos juros ali, né? É uma contabilidade, é uma conta que tem que fazer. Porque a gente tem recursos que são finitos, a nossa capacidade, o tempo, as questões financeiras, a gente não vive de brisa. Então, e a partir daí ela se reorganizou e ela foi conseguindo levar. Então, não foi a vida do sonho, tanto naquele momento. Sim. E é muito legal que né, um dos parentes acabou falecendo, ela tem hoje só a mãe, e ela está conseguindo realmente se liberar, porque abrir mão, isso é outra coisa, abrir mão de uma carreira pública, todo mundo olha para essa pessoa e diz, tu é louca de Louca. atar e dar nó em poste. É uma Verdade. pressão muito forte. Então, ela também teve que se organizar de como que ela lidaria com essa pressão. Eu Pois é, mexo mas com a aí- Giovana, com a Bruna, com as meninas. Todo dia alguém chega na minha frente e fecha a minha escola. Todo dia, não é? Todo dia alguém diz, por que tu não fecha? Por que isso? Por que aquilo? Sempre algo negativo. Mas aquela pessoa Mas é o que ela tem dentro é dela. o que ela tem dentro dela, tu entende? Então, assim, bem complicado. É uma dificuldade dizendo, pelo amor de Deus, para, não faz, porque quando eu vejo que tu faz, isso me diz alguma coisa. Aí eu olho assim, eu tô ocupada agora, podemos conversar mais tarde? Daí tu começa a te blindar com uma série de recursos aonde tu só um pouquinho. E a mesma coisa é isso, quando a Giovana resolveu mudar de carreira, quando essa tua paciente resolve também. Então, assim, as pessoas, elas não te apoiam para aquilo que tu quer ser feliz, mas elas gostam de te jogar para baixo. Então, o que está dentro de ti tem que estar bem forte. Sim. Bem forte para que tu passe por tudo que tu tem que E passar. eu acho, né, Gurias, que é bem bacana a gente falar isso, porque daí quando a gente fala isso, porque tem horas que irrita, né? Tem horas que cansa, tem horas que incomoda, mas ao mesmo tempo também é importante entender que as pessoas não fazem isso por mal, a maior parte. Sempre tem um que outro que dá um pouco, Não, tem Sim. ali, né, tem um... Que a estrelinha não brilha. um diabinho, de repente, né, assim, mas enfim. Mas a maioria, porque tem essa questão forte de Eu que... quero te ajudar, quero te dar um palpite bom. Não, Né? mas mesmo quando as pessoas estão te anestesiando e estão te puxando para baixo, é porque o mecanismo de defesa dela está falando. Eu acho que esse é um ponto bem importante da gente poder estar atento, né? Porque quando você faz alguma coisa nova, isso starta uma possibilidade, mas junto um medo. Medo. E como as pessoas não querem lidar com esses medos, porque ter inteligência emocional foi isso, tu foi fazer o curso, é aquilo que tu disse, não basta querer, tem que estar na agenda, tem que estar na atitude. Quando a gente começa a fazer movimentos no sentido de querer algo, isso vai provocar mudança. Isso vai provocar uma desacomodação, isso vai provocar um... Mas vai muito dos nossos valores. Agora há pouco você falou em valores, né? Nós vamos, durante a nossa vida, a gente não nasce, né, com esses valores. Nossos comportamentos, eles são aprendidos. E você vai, no decorrer da vida, você vai criando um conjunto de valores que vem da família, primeiro, né, dos seus cuidadores, né? Normalmente pai e mãe, ou vó, avô. Você vai criando esse sistema de valores e crenças na primeira infância. E você vai construindo isso. Depois, na fase escolar, depois você vai para o clube, né? Você vai ampliando esse sistema de valores e crenças. E muitas vezes, você depois, quando chega na fase adulta, você vai criando os seus próprios valores. E eles entram em conflito com esses valores que são sociais. Quando eu falo valor social, eu estou dizendo valores que foram aprendidos através de pai, mãe, lá da primeira infância. E quando você entra nessa briga, esse conflito dos meus valores e dos valores que eu aprendi, né? E aí entra nesse... Por que eu estou falando isso? Porque entre esse conflito, deu assim, ó, o que eu quero para mim? Eu aprendi com pai e mãe
que eu preciso ter segurança, e que segurança é CLT, que segurança é concurso público, que segurança, isso eu aprendi lá, são valores deles. E conforme eu vou desenvolvendo a minha meu padrão de pensamento e mentalidade, eu vejo que segurança não é, para mim não é isso. Começa o conflito, né? E aí é que entra a parte da psicologia. E aí é Gurias, onde a gente... e entra, porque aqui ó, já me sinalizaram que nós já estamos nos encaminhando para o fim. Eu disse, imagina botar essas 3 mulheres assim, né, que querem mudar o mundo aqui junto, né? Então, gurias, acho que bem importante dentro dessa perspectiva, porque eu uso uma expressão: ninguém dirige o carro o tempo inteiro olhando pelo retrovisor. Se você ficar olhando pelo retrovisor, o carro não anda. Exato. Então, o retrovisor é uma referência. Isso. Mas a gente dirige olhando para frente. Então, nesse sentido, gurias, que eu acho que é muito o foco também aqui do nosso programa, vocês, com a experiência, com toda essa formação, com a bagagem que vocês têm, o que vocês assim dariam realmente como uma mentoria coletiva? Porque o Mentes que Conectam é esse objetivo, de fazer uma mentoria coletiva, da gente poder buscar um conselho, dicas para as pessoas. Quais são as dicas para que a gente possa estar entrando nesse novo ciclo de uma forma melhor? O que vocês, com a bagagem de vocês, têm para dizer para os nossos, as pessoas que estão nos acompanhando aqui? Então, eu, pessoalmente, né, eu sou muito religiosa. Então, eu não posso desprender isso de mim. Então, assim, primeira coisa, saiba o que você quer, tenha um propósito de vida e tente entender como ele pode ser realizado, da sua maneira, com as suas crenças. É natural cada pessoa ter limite, mas olhe para isto, o limite ou o problema, não para o problema, você precisa olhar a solução. Então, foco é na solução daquele pequeno obstáculo. Porque se a gente olhar aquilo como um pequeno obstáculo, ele não é um grande problemão, né? Então, assim, eu estou com pouco dinheiro, que é a vida real das pessoas, então o que eu posso fazer de forma honesta, que não prejudique ninguém, para eu poder produzir mais no financeiro? Se eu tenho um problema amoroso, vamos verificar as suas escolhas daquela companhia que você está procurando. Porque quando você escolhe pessoas que não combinam com você, você vai ter pequenos obstáculos. Então, para mim, eu vejo que as pessoas precisam saber escolher. E para saber escolher tem que se conhecer um pouquinho, e talvez as terapias alternativas te ajudem a buscar um autoconhecimento. Então é isso que eu convido as pessoas a fazer. Façam um reiki, procurem. O reiki é uma porta de entrada para tudo isso, é um autoconhecimento, é uma doação aos outros. E se transforme, porque se você chegou até aqui e não teve o resultado que você quer, é porque tem algo que você está somando de forma equivocada. Vamos fazer uma nova estrada. E dentro da fé, eu acredito que é necessário a pessoa ter um algo mais, sabe? Buscar. Não importa a religião. Quem não quer a religião, está tudo bem, pode buscar energia. Ondas energéticas são buscadas em várias frequências e tem outras possibilidades, mas é procurar entender e ouvir a voz que chama para isso. É importante. Eu vejo dessa forma, as pessoas têm que se ouvir mais. O meu marido usa uma expressão, tem gente que quer dançar rock and roll, mas bota a rádio para ouvir sertanejo universitário. Não é? Não vai, nunca vai dar Não certo. vai dar certo. E aí, Então, Giovana? Eu estava ouvindo a Clara falar e eu acho que vem muito da questão da autorresponsabilidade. Eu não sou de dar tapinha nas costas e passar a mão por cima. Para mim é a autorresponsabilidade. Você é responsável pelas escolhas que você faz. E se você não faz escolhas, você já está fazendo. A de não escolher. Né? E um ciclo, ele não termina sem outro antes de já ter começado. Né? O ano está acabando, vai iniciar. Não. É simbólico. O ano está acabando, mas se você não fizer nada, você vai continuar no mesmo lugar.
Não adianta. Primeiro é clareza, caminho e realização. Eu preciso ter clareza dos meus objetivos, aonde eu quero chegar, clareza dos recursos que eu preciso, sejam eles externos ou recursos internos, que a grande maioria pensa nos recursos externos. E com os recursos internos que você tem, quais as habilidades e talentos que você tem, que você pode colocar foco para chegar onde você quer. Olha o que está faltando, olha, modela, vê alguém que você admira para modelar. Então, é clareza em primeiro lugar, para poder seguir um caminho, para poder ter foco para realizar o que você deseja. Se você não tiver isso, sinto muito. Não tem solução. E acho que junto, né, gurias, com isso, tudo que vocês estão dizendo é o pedir ajuda. Porque às vezes a pessoa ela está tão fragilizada que ela sozinha não. Pode ser que ela esteja com mais dificuldade de ter essa clareza. E aí vem a ajuda terapêutica, porque né, a gente não pode desconsiderar que às vezes as pessoas estão tão realmente atrapalhadas que elas precisam desse recurso. Mas eu acho que um ponto muito importante é que a gente não vive sozinho. Exato. E hoje em dia tem muitas fontes. Eu acho que aí é essa a questão. Se eu está doendo, né, onde é que eu posso buscar essa forma, né, essa terapêutica aí? Gurias, muito, muito, muito obrigada, né, pela conversa aqui. Eu acho que uma conversa importante. Espero que a gente possa estar tocando no coração das pessoas. E tu tinha um vídeo, né, que tu tinha mencionado como uma indicação? Ah, sim. Nós acreditamos bastante na constelação familiar e dentro disso, a Netflix está com uma série, né? Como é que é o nomezinho, Bruna? Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher. Então, assim, eu não sou muito boa de lembrar os nomes, mas eu assisto. Aí um exemplo vivo de ajuda, né? A Bruna não está aparecendo aqui, mas ela está sempre nos ajudando. E a Giovana já lembrou. Isso aí. Eu vou indicar um livro, o meu livro, que tá para sair ainda, já está na editora, né? Em breve o lançamento do Renovando-se, um guia para recomeçar a vida, aonde eu coloco ali justamente essa trajetória. E primeiro você ter clareza de que forma você pode identificar os seus pontos fracos e seus pontos fortes com dicas e com exercícios práticos para colocar a mão na massa e recomeçar. Quantas vezes nós tivemos que recomeçar? Isso aí. A vida é feita de ciclos, né? A vida é feita de recomeços. Isso aí. Nós vamos dar um pouco, eu vou ter outros ciclos aqui com as gurias. Pessoal, esse foi o Mentes que Conectam com Jaqueline Mânica. E nós tratamos aqui sobre a temática de o que a gente pode rever desse passado e como que nós podemos pensar o futuro de uma forma melhor. As nossas convidadas é a Clara Abbott e a Giovana Boldrini, em parceria com a RDC TV. E o podcast de hoje fica por aqui, mas você encontra esse episódio e todos os novos episódios no canal 524 da NET e nas plataformas digitais. Até breve.